complicado. O que aconteceu essa semana que tá um vai no Instagram falar uma coisa, outro fala outra. O que aconteceu entre Euclério e Arnaldinho? Que pica foi essa? Porque até então a gente sabe, os dois tinham um bom relacionamento. O que foi que aconteceu? Cara, vamos começar pelo histórico de chuva. Nós estamos vivendo uma das chuvas mais intensas dos últimos tempos. Né? A gente viu a efetividade do sistema sendo tratado em Vila Velha, mas nós temos detalhes importantes, né? Como a chegada do Formate e do Rio Jucu dentro da cidade de Vila Velha. Então, o prefeito Arnaldinho Borgo tem monitorado isso de perto e nós pudemos estar junto com ele, tanto eu quanto o Lais, a equipe, né? Fizemos a vistoria junto com o prefeito no Dique Jucu, que é muito importante. O Jucu está bem cheio. Fizemos a vistoria no Formate, das águas do Formate, e essa vistoria do Formate, ela não consegue ser feita dentro da cidade de Vila Velha. Então a gente fez, e tem um ponto importante ali na divisa de Vila Velha com Cariacica e um pedacinho de Viana, onde limita a água do Formate do Jucu a entrar dentro do Rio Marinho e vir para a cidade de Vila Velha e também a cidade de Cariacica. E ali, né, a gente viu a situação dos moradores de Cariacica e de Viana, muitas pessoas. Né, nós temos pessoas lá perto do Rio Jucu que tiveram que tirar o gado, né, que perderam as criações, porco saiu boiando, pavão saiu boiando, peru saiu boiando, galinha. E aquilo ali, de fato, era preocupante e causou uma revolta nos moradores e eles queriam romper esse dique, queriam romper isso aí. Tinha conhecimento, né? Isso, eu achava que, tipo assim, a gente vai cavar uma vala aqui, uma valinha e pra tal. Essa água descer e Não fizeram, vai acho que desafogar. 2013 teve esse mesmo problema ali também. Sim. Tá? E de fato, os próprios moradores de lá, né, acionaram as equipes de Vila Velha, né, falaram com nós da Obras, a gente acionou, o prefeito rapidamente acionou a Defesa Civil, e ali ficou um dilema, porque ali existem 2 extravasores. De fato, o extravasor é para controlar essa entrada dessa água. E os extravasores estavam obstruídos, eles queriam desobstruir. O que é um extravasor? Extravasor são 2 manilhas. manilhas. São 2 manilhas que elas conseguem ali. Não é para ir tudo de uma vez, ele tem que ser afunilado para não ir com pressão. Porque a gente está falando de rio, né? Lá no caso, o Rio Formate, ele tem um curso, né? Então ali tem tipo um lugar tipo assim, ó, o rio vai para lá, mas pode vir um pouquinho para cá também para a gente ajudar, certo? Então, mas tem que ser menor a vazão, porque não pode tudo. Aí da Grande Cobilândia, se a gente recebesse tudo aquilo ali também, né? Então, tem esse, o nome é extravasor, é tipo um estrangulador, né? De vazão para ele chegar com menos. Resumindo, vamos para a polêmica. Né? A gente viveu isso esse final de semana. Estou falando que nós vivemos um momento histórico, Scooby, na cidade de Vila Velha, que a gente poderia ter vivido maus momentos. Uma catástrofe de verdade. Não vivemos. Né? Então, chegou as equipes lá e os moradores acionaram também, eu acho que alguns moradores, não sei quem, liderança, vereador de Cariacica, acionou a prefeitura de Cariacica. Você não sabe de fato quem foi? Quem foi, não sei. Só sei que quando nós chegamos lá, a prefeitura de Cariacica estava com uma máquina tentando fazer a limpeza das bocas das manilhas. Até aí tudo bem. O extravasor ia voltar a funcionar. E ali nesse trabalho eles não tiveram efetividade, né? E eles tinham uma pessoa que infelizmente não tinha respaldo técnico, não tinha conhecimento. Por mais que tivesse boa vontade, não Por tinha mais que tivesse boa vontade, que também eu acho que não tinha boa vontade. Sinceramente eu acho que não tinha, isso eu falo mesmo, trago verdades.
não conseguiu ser efetivo. A Defesa Civil do município de Vila Velha acompanhou, nós da Obras acompanhamos, fizemos o nosso planejamento e começamos a apresentar para os moradores de Coqueiral de Viana, que eram os que estavam lá. Coqueiral de Viana? Ali é uma junção, tem 3 municípios Que no Vila Velha ali, faz divisa com Viana, Cariacica, agora Aí, esse negócio que ele tá falando, que eles foram, né, acionados para poder ir lá. Aí... E com a África também, né? A Lais entrou na treta, longe, né? entrei numa treta danada, né? Porque assim, eu sempre informei os moradores a respeito de tudo que está acontecendo. O meu canal de comunicação é um canal de comunicação, de informação ali para as pessoas. Hoje o meu Instagram também faz isso, mas em tempo real, porque eu não tenho como ficar abrindo live no Sou Mais Cobilândia o tempo inteiro para dizer o que está acontecendo. Hoje o meu Instagram faz esse papel. Você faz live todo dia? Não. Lá é mais pra... Só quando tá bravo, quando tá puta. Quando eu tô bravo, Desabafar. eu vou ver o vídeo aqui agora, É assim. Não, que eu falava assim, o pessoal tá sempre falando sua live lá hoje. E aí, quando eu fui lá com os meninos, né, olhar esse negócio aí, porque a informação que tinha era que o pessoal de Viana queria abrir o dique todinho, cavar tudo com as próprias mãos. Falei, gente, não pode fazer isso. Eles estavam debaixo d'água? Não, eles estavam embaixo da água, ok, mas eles têm um curso de água, que é pro Rio Formate lá. Eles queriam abrir um novo curso de água. E toda aquela água ali... desespero para tirar água de casa. Iria para Vila Velha. Né? Então, e eu fiz isso tudo lá, ao vivo, mostrando para as pessoas o seguinte. Pessoal, eles queriam abrir com as próprias... Não queremos saber de prefeitura, que não faz nada, e não sei o que lá. Esse era o assunto. Então, os meninos informando eles foi o seguinte... Não façam isso com as próprias mãos. Não façam isso, sabe por quê? A gente sabe, mas a gente entende quem também não sabe. Simplesmente estavam desesperados para diminuir o volume de água que tinha nas casas deles lá. Eles falaram, a gente está com água no peito lá, né? Ok. Então a conversa foi o seguinte, não façam isso com as próprias mãos. Chamem, acionem o poder público. Vila Velha está aqui, mas vocês precisam acionar a Cariacica para informar o que vocês estão fazendo. Não façam isso, porque se isso for tudo lá para baixo, e Deus me livre, morre alguém, isso vai cair sobre vocês, moradores, que estão fazendo isso. Se acontecer algum desastre lá embaixo. Né? Então, se precisar fazer, deixa que o poder público vai fazer. Eu sempre pensei assim, Lelê, eu tenho muito pé no chão, assim, eu não ajo assim, vamos fazer assim para depois ver o que dá. Não, então, eu informei as pessoas o tempo inteiro, depois fiz um vídeo chamando as lideranças, eu falei, vem cá, de novo está acontecendo, igual aconteceu em Cobilândia, quando o povo tem que sair de casa para vir cavar valeta, para desafogar a própria rua, a própria comunidade, cadê os representantes dessas pessoas? Cadê a representatividade dessas pessoas? Por que eles próprios têm que estar aqui fazendo? Cadê o poder público? E isso deu uma ferida na galera lá. Eu vi que essa história, ele rodou, ele virou... Não, você deu um tiro bonito na lata de um monte. Isso, aí começou todo mundo me mandar, aqui tem representante sim, aqui tem isso. Falei, gente, isso não foi uma crítica leviana. Cadê vocês que não estavam lá vendo isso? Isso você deu, na verdade, o seu intuito foi dar uma orientação pessoal. Exatamente. Não fazer uma crítica. E por criticar, mais que soou essa palavra aí, como crítica. Ok. Então eu falei o seguinte, no outro dia eles marcaram de estar lá às 8 horas da manhã. Então estejam lá, vai escutar as pessoas, ver se é aquilo ali mesmo. E se não for isso que tem que fazer, informa as pessoas. Mas ali que foi a tem que primeira ser feito. vez que alagou? Ou sempre que tem esse problema? Sempre tem, mas eu sei que quando a coisa chega... Dessa vez, gente, foi Só muito que os sério. extravasores dessa vez não estavam funcionando. Isso, eles não estavam, eles estavam obstruídos. Ok. Então, desobstruir o extravasor é ok. Mas cavar valeta e tirar aquilo ali tudo não é ok. Então, eles tinham que ter um respaldo maior. Né? Então, acabou mexendo com um monte de liderança, com vereadores. Com o ego de muita mexeu gente. com o prefeito, inclusive, que ficou muito bravo. Nesse dia desse vídeo aí começaram os ataques pessoais, né? Contra essazinha aí, né? Patricinha, que mora na burguesia. Inclusive, o prefeito... Né, se foi fazer uma live deitadão no sofá lá, com que é funcionário dele também da prefeitura, e me atacando gratuitamente por uma coisa que eu não fiz, como se eu tivesse entrado no município e mandado cavar uma valeta, como se tivesse invadido alguma coisa. Eu fiquei me imaginando num filme de faroeste naquele momento. Eu falei, uau, de repente eu não posso mais entrar em Cariacica, como se eu tivesse mandado cavar vala. Né, depois misturou com um funcionário da prefeitura, né, e acabou virando uma coisa muito estranha, né,
que eu comecei a receber um monte de hate no meu peraí. Ó, falando isso, ó, gente ligando aí. No meu Instagram, né, Vai dizendo, falar, cobrando e o WhatsApp, ó, os meus estão sinalizando ali, tá falando muito. E acabou dando isso, de diferindo, e ao invés desse senhor se orientar primeiro, procurar saber o que ele estava falando, ele foi participar de uma live, deitadão lá, Um Cariacica alagado, hein? um Cariacica alagado num sofazão lá deitado e falando de uma outra moradora, que essa patricinha da burguesia não vai entrar aqui, que aqui eu vou usar de toda a força, e se bobear nem chegar na delegacia consegue. Eu fiquei pensando, falei, uau, né? Conseguia furar uma bolha aí, né? E assim, gente totalmente desinformada, acabou atacando o prefeito de Vila Velha como se está entrando aqui fazendo alguma coisa, sendo que a prefeitura de Vila Velha interviu, ao invés dos moradores provocarem aquilo ali, a prefeitura teve lá, né, Thiago? Fez que ia fazer alguma coisa de Cariacica, mas não fez, foi embora, deixou os moradores na mesma. Ah, deixa quando parar de chover a gente vai fazer. Uai, gente, mas quando parar de chover, né, talvez não precisa mais. E aí Vila Velha foi lá para evitar realmente uma catástrofe, né, sendo feita por moradores, foi lá e falou, ei, peraí, nós vamos ajudar aqui, colocar esse tubo assim para ajudar a água, a Ibap Marinho dar conta lá embaixo, totalmente embasado no que poderia fazer, não foi feita uma coisa aleatória, tipo assim, não, a estação lá de baixo pode dar conta dessa quantidade, vai ajudar vocês, vai drenar a água daí, e lá embaixo vai dar conta sem comprometer as comunidades logo abaixo, e o cara começou a falar um monte de besteira, nota de repúdio, um monte de palavra nada a ver, que estava tudo documentado, tudo em vídeo acontecendo lá. Então ele preferiu dar ouvido à sua assessoria magoada, porque a gente tem uma assessoria da Prefeitura de Cariacica muito magoada com Vila Velha. A gente tem vizinhos nossos lá de Cobilândia que são muito magoados, que